Olá, gostaram do modelito? Tô de cabelo novo. Ó. Legal, né? Acho que ficou bem melhor assim. Cabelo curtinho, franjinha, ó. Bonito, né? Também gostei. Então, e qual é o assunto? O assunto é o seguinte, são vários assuntos. As pessoas acreditam nas pessoas, né? Muitas vezes a gente acredita em tudo que as pessoas falam. Né? Nem todo mundo acredita, mas a grande maioria acredita com muita facilidade. Né? E muitas pessoas não estão dizendo a verdade e a gente acredita no que elas estão fazendo, tudo que elas estão falando. Né? Muitas vezes pessoas pastores, pessoas de todos os cargos. Pode ser um pastor, um juiz, pode ser alguém de cargo alto, pode ser um apóstolo, pode ser um bispo, e ele está lá na frente falando e você está acreditando. Só que nem sempre o que as pessoas estão falando é verdade. E muitas vezes, às vezes até é verdade, eles se utilizam da verdade para ganhar alguma coisa. E estão usando técnicas, entendeu? Conhecimentos de oratória, de publicidade, entendeu? Técnicas estudadas, coisas que eles estudaram, para convencer você, para atrair o público para eles, para atrair as pessoas para eles. Então, eles tentam se aproximar do público de alguma forma, né? E, assim, eu não tenho oratória, eu não tenho curso nenhum nessa área, eu nem sei falar direito. Eu tô falando assim na frente da câmera porque, assim, eu sou muito tímida, eu sou até muito tímida, tenho muita dificuldade. Assim, o YouTube tá me ajudando bastante a vencer isso. Né? Mas eu não tenho talento para falar, eu não tenho talento para ficar em frente à câmera, eu sou muito tímida. Né? Mas tudo que eu tô falando para vocês aqui, o que eu quero dizer é que tudo que eu tô falando para vocês aqui é real, é algo que eu vivi, é uma experiência que eu tô tendo com Deus. Tudo que eu conto para vocês é uma experiência que eu tenho com Deus. Para quê? Para edificar a sua vida, para edificar a sua fé. Né? Eu sou uma pessoa anônima, eu não sou famosa, sabe? Eu não tenho um grande testemunho, vamos dizer assim, sabe? Eu não morri, ressuscitei, né? Eu não tenho um grande testemunho, mas o que eu tô falando para vocês é verdade. Porque tem muita gente que tá por aí dizendo que morreu, que ressuscitou, e não é verdade. Tem coisas que são verdade sim, gente. Eu acredito que as pessoas morrem, veem Deus, falam com Deus, vem o anjo, né? E o anjo fala que não é mais a tua hora e volta. Eu acredito que Deus faz essas coisas. Só que nem tudo é verdade. E pelo que eu tenho visto por aí, muita coisa é inventada, muita coisa é criada. E a gente tem que tomar muito cuidado. Né? E o que eu estou falando para vocês aqui, com toda a sinceridade do meu coração, é a verdade da minha vida. É a verdade do que Deus está fazendo na minha vida. Né? São as experiências que eu tenho de vida com Deus. Né? Para que você cresça, para que você possa saber que, olha, tem uma outra pessoa, assim, não é historinha, não é besteira.
Santo, 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 né? E eu passei a vida, tudo que eu tenho dito para vocês aqui é que eu passei a vida acreditando em coisas que me disseram, em coisas que me induziram a acreditar, no que alguns pastores, não são todos, né? Mas muitos deles têm a visão fechada. E eles acreditaram naquilo a vida inteira. Exemplo, eu passei muito tempo dentro de uma igreja que o pastor não acreditava nas manifestações do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo começou a se manifestar, começou a me usar, eu comecei a crescer no Evangelho, comecei a crescer nos dons, né? E aquele pastor não acreditava nessas coisas, não acreditava no Espírito Santo, não acreditava no falar em línguas. Tem pastores que não acreditam, que não entendem, que não sabem, foram ensinados daquela forma e passam a vida inteira com aquele pensamento, né? Mas Deus, ele tem a capacidade de abrir a nossa mente, de abrir o nosso pensamento para coisas que estão na palavra dele, que são a verdade, que é a verdade que liberta. Então, existe um sistema religioso hoje que toma conta, né? Que toma conta das coisas, que toma conta do mundo. É um sistema religioso. E esse sistema religioso, ele tem um pacote teológico. Então, as pessoas, os membros das igrejas, eles recebem aquele pacote teológico. É só aquilo que você pode aprender e você não pode ir além daquilo. Você não pode fazer perguntas além daquilo, né? Então, eu fui buscar, eu fui catar, eu fui estudar, eu fui orar, eu fui jejuar. E muitas coisas Deus tem me mostrado, né? Nessa busca, muitas coisas Deus tem me mostrado. Né? Porque a minha busca não é... Eu não estou buscando homens, eu não estou buscando cargos, eu estou buscando Deus. Né? Então, o que eu estou te dizendo é que eu estou buscando Deus. E eu comecei a ver que esse sistema religioso, ele é um algo assim, é uma prisão diabólica. Né? Então, por isso que eu falo para vocês toda hora. Gente, leia a Bíblia. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. E esse sistema religioso começou depois que os apóstolos morreram. Tudo começou a acontecer depois que os apóstolos morreram. Todos os apóstolos morreram. Então, começou a se criar uma cúpula. E que essa cúpula impera até hoje. Tá? E as pessoas dizem, porque foram passados esses ensinamentos para elas, as pessoas dizem que existe Velho e Novo Testamento. Todo mundo diz por aí que existe Velho e Novo Testamento. Só que isso foi uma divisão que o homem fez da Bíblia. O homem criou essa divisão bíblica e isso não existe, não está na Bíblia. Você vai procurar em todos os livros da Bíblia, onde está escrito que existe Velho Testamento e Novo Testamento, nos livros da Bíblia. Não existe. Né? Assim como aqueles subtítulozinhos, aquilo é uma conclusão que o homem tirou. Né? Uma frase de resumo que ele colocou para temático. Né? E tem frasezinhas daquelas que ficam em cima do capítulo que, na verdade, não estão expressando o que realmente está dizendo no capítulo. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Não é o que o homem fala, é o que Deus está falando. Então, a gente tem que ler o que está escrito. Né? Eu te aconselho a ler a Bíblia toda, ler todos os livros. Né? Leia todos os livros da Bíblia. E tem muita coisa que falam por aí que você não vai encontrar. Né? É a Bíblia que te dá vida em abundância. É a Bíblia que te liberta. É a palavra de Deus. Né? E conhecereis a verdade vos libertará. Não é a palavra do homem. Não é o que foi dito, né? Lá do púlpito. Porque nem tudo que você vai ouvir no púlpito foi Deus que falou. Então você tem que estar atento a isso. Sabe? Eu já recebi muita palavra errada. Então... é você que tem que discernir, é você que tem que olhar na Bíblia e falar assim, isso foi Deus que falou, isso é Deus, isso está na Bíblia, isso não está na Bíblia, se não for Deus que falou, eu não recebo. Entendeu? É você que tem que separar. Vamos lá, alguns exemplos do que eu estou falando. Vou dar para vocês alguns exemplos. Né? Então, preste atenção no que eu vou dizer. Procura na sua Bíblia, em algum lugar, Jesus dizendo que ele anulou a lei. Ou que ele disse... que a partir da sua vinda, esqueçam Abraão, Moisés e todos os patriarcas. Esqueçam
a lei, esqueçam os Moisés, esqueçam os patriarcas, esqueçam os profetas. Olha, eu vim anular a lei. Acabou. Aquele tempo é Velho Testamento e agora é só o Novo. Foi isso que Jesus falou? Eu te pergunto, vou te fazer essa pergunta e você vai lá na sua Bíblia e você procura e vê se o que eu estou falando se está lá. Porque tem muita gente pregando isso e não está na Bíblia. Tá? Pessoas que dizem que Cristo cumpriu toda a lei. Cristo cumpriu toda a lei. Mas é engraçado que os fariseus, eles acusavam Jesus de ter quebrado o sábado, a lei do sábado. Aí eu te pergunto, como é que ele cumpriu toda a lei? Veja bem, a pergunta que eu estou fazendo é para você. Eu não estou dizendo que Jesus quebrou a lei do sábado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou querendo que você cave. Dá uma cavada no que eu estou falando. Só quero que você cave. E as pessoas dizem também que depois que Jesus ressuscitou, é que começou a operar a graça, né? E por isso, porque é tempo da graça, não precisamos guardar mais os mandamentos, né? Não é o que dizem por aí? Mas engraçado, Jesus diz o seguinte: quem me ama guarda os meus mandamentos. E Jesus é quem? Jesus é quem? Jesus disse o seguinte, né? Jesus é o mesmo Deus que esteve com Moisés, né, que esteve com Josué, que esteve com aqueles que estavam no Velho Testamento, né, entre aspas. Ele é o mesmo Deus, é ou não é? E tanto é que ele disse, veja o que ele diz para Filipe, né? Filipe, seu discípulo, ainda seu discípulo. Filipe pergunta para ele assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vira para ele e fala assim: como dizes tu, mostra-nos o Pai? Há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido? Então, isso é muito forte. Quer dizer, o Pai estava nele, né? Porque ele era Deus, Jesus aqui na Terra. Ele continua sendo, ele é o que era, que é e que há de vir. Ele continua sendo, mas eu digo, naquele momento, ele era Deus, em carne e osso, tá? É o verbo encarnado, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o mesmo Deus, ele não mudou, é o mesmo. E, além disso, eu quero só te explicar que a graça, ela está escrita no Antigo Testamento muito mais vezes do que você imagina. Só que os tradutores traduziram errado, tá? Se você for olhar no hebraico, a palavra que está sendo dita ali deveria ter sido traduzida graça. Só que não é graça. Eles colocaram como misericórdia. E isso está várias vezes, inúmeras vezes, tá? E daí veio essa teoria da graça no Novo Testamento. E tem muita coisa que a gente não sabe, tá? Então, tudo que eu estou estudando no hebraico, eu estou aprendendo e algumas coisas eu estou passando para vocês. A Bíblia também diz o seguinte, preste atenção nisso, que para você saber o que é pecado, né, como é que você vai saber o que é pecado? É preciso conhecer a lei. A Bíblia diz no Novo Testamento que é pela lei, a Bíblia diz no Novo, não é no Velho, tá? Foi o apóstolo Paulo que disse isso, que é pela lei que se tem conhecimento do pecado, tá? Isso está em Romanos 7,7. E a Bíblia também diz no Novo Testamento, tá? Também pela boca do apóstolo Paulo, que era fariseu, diz assim, que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Né? Então, a lei, está falando da lei, presta atenção, está falando da lei. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Né? Então, nós sabemos que a lei é boa, a lei é santa, né? O mandamento é santo, justo e bom. E mais uma coisa, que diz em 1 Timóteo, isso são alguns poucos versículos no Novo Testamento, atestando o que eu estou dizendo para vocês. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8, diz assim: sabemos, todavia, que a lei é boa. A lei é boa. Vírgula, se alguém a usa de forma
adequada. Há mistério se alguém usa a lei de forma adequada. Se alguém não usa a lei de forma adequada, aí o problema não é da Bíblia. O problema é da pessoa que interpretou. O problema é da pessoa que está usando. O problema é da pessoa que está falando. O problema é da pessoa que está transmitindo uma coisa que não é. Então, a palavra de Deus diz, Jesus falou, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E eu o amarei, tá? Ele será amado do meu Pai e eu me manifestarei a ele. Você sabia disso? Está nos evangelhos, tá? Não está no velho, não. Está no Novo Testamento. Então, irmãos, para a gente conhecer o que é pecado, a gente precisa ler a lei, estudar a lei, viver a lei, saber o que está escrito. É pela lei que você sabe que muitas coisas são pecado. Adultério é pecado pela lei. Ser falso é pecado. Mentir é pecado. Como é que você vai saber o que é pecado? Você tem que ler a lei. Que mais? Pedofilia é pecado? É abominação. Está escrito na lei. Está escrito na lei, tá? Não está escrito no Novo Testamento, não. Depois ele repete, gente. O apóstolo Paulo e os outros apóstolos todos, eles usaram a lei. O Velho Testamento, eles repetiram trocentas vezes no Novo Testamento. Eles reescreveram, tá? E citaram várias coisas que eles julgaram importante naquele tempo ressaltar. Só que eles, assim como Jesus disse, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. Só que ele não cumpriu totalmente toda a lei. Eu vou dizer para vocês, ele não cumpriu totalmente. Sabe por que ele não cumpriu totalmente? Ele cumpriu a lei, sim. Eu estou falando assim, ele não quebrou o sábado. Vejam bem, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque Jesus, ele nunca... Se Jesus era Deus aqui na Terra, então ele nunca poderia ter... jamais rompido alguma lei dele. Porque ele é o primeiro a ser o exemplo. Já começa por aí, mas eu não vou entrar no mérito do sábado. Eu quero entrar na questão do cumprimento da lei. As coisas ainda não terminaram, ainda não chegou o fim. Então é por isso que ainda não está completo. Ainda não está completo. Só depois do milênio é que vai estar completo. Tá? Do milênio com Cristo é que vai estar completo. Tá? Então, ainda tem muita coisa para Jesus cumprir. Jesus cumpriu a parte que ele tinha que cumprir aqui na Terra. E agora, há uma outra parte que ele vai cumprir depois quando retornar. Entendeu? Então, essa é uma das questões que eu quero colocar e esses tópicozinhos que eu coloquei para vocês, só para vocês pararem para pensar, para meditar um pouquinho no que é dito por aí. São questões, algumas questões são simples para alguns, outras complexas, porque você precisa conhecer a Bíblia. Entendeu? Você não pode ser levado pelo que dizem. Eu sou muito criticada nas redes sociais, mas eu não tô nem aí pra isso, sabe? A única coisa que eu respondo em rede social é quando uma pessoa pega uma postagem minha, entendeu? E transforma aquilo numa difamação. Isso aí realmente eu fico bem de olho. E quando a pessoa faz isso, e ela fez na rede social, eu faço na rede social também, falo, por gentileza, não faça isso, exclua. E aí, se a pessoa continua, eu deleto e tiro a amizade da pessoa. Eu falo, poxa, eu não posso continuar, né, com uma amizade com uma pessoa, né, que fica difamando as outras pessoas por aí. Você tá entendendo? Mesmo que a pessoa esteja errada, meu proceder, meu irmão, é o seguinte... se tem um pastor que ele está cometendo algum erro, que ele está pecando, eu não fico por aí compartilhando isso com todo mundo, não. Você vai ver que eu deixo isso para a justiça dos homens, né? Se o pastor está sendo processado, enfim, deixo para a justiça dos homens e deixo para a justiça de Deus, porque Deus, ele está vendo tudo, ele é que sabe, eu não estou lá para saber, então eu não posso julgar, entendeu? Então, é isso. Essa é a questão que eu queria colocar hoje para vocês. E vamos ter cuidado com o que a gente
compartilha, com o que a gente escreve nas redes sociais, né? A gente está sendo exemplo, a gente precisa ser exemplo. A gente precisa ter cuidado, né? Porque Deus, ele está vendo tudo. Então, é isso. Deus te abençoe. Espero que você goste do louvor. Primeira vez que eu canto em hebraico. E que Deus te abençoe aí.